Estamos muito felizes por cada um estar aqui, principalmente aquelas pessoas que nós nos empenhamos em convidar para revermos, e a gente fica muito feliz. O caso da Socorro, da Carol, que está aí. Então, muito obrigada mesmo por estarem aqui. E hoje é um dia de festa. De hoje a um mês, o Montalverne completa 41 anos. Então, o grupo veio festejar conosco. O grupo Arte e Cura, que já esteve aqui o ano passado, está retornando à casa para nossa alegria, trazendo não só os irmãos fisicamente, mas os irmãos espirituais. Isso é muito bom, muito, muito obrigada, viu? Então, depois podem acompanhar o trabalho através da internet, né? MA, no YouTube. E são todos muito, muito bem-vindos, tá? Vamos então pedir a Renato para fazer a nossa prece inicial. Depois a Neiva vai falar um pouquinho sobre o que é o trabalho Arte e Cura. E é isso aí. Quem quiser depois fazer pergunta, né? Pode fazer, né, Neiva? Alguma pergunta? Pode. Vocês escreveram ali o número porque vão ser sorteados os quadros, né? Aí no final, né, é que é sorteado. Nós teremos o passe coletivo hoje e no final a gente sorteia os quadros. E boa sorte para todos. Muito obrigada. Então, temos algumas pessoas aí chegando, podemos ir chegando com tranquilidade, mas nesse instante vamos fechar os nossos olhos do corpo físico para podermos abrir os nossos olhos do espírito e levar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade. Sintonizarmos com o nosso Divino Mestre Jesus e pedir à espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, que acompanha cada um de nós, pedir pela proteção espiritual deste trabalho, para que possamos, Divino Mestre Jesus, acalmar nossos corações, silenciar as nossas mentes, para que possamos sentir da melhor forma possível a presença de Deus dentro de cada um de nós, neste recinto, através da presença dos espíritos que aqui trabalham, dos espíritos que acompanham essa caravana de luz do grupo Arte e Cura, para que possamos, Senhor, receber as luzes, as energias através da expressão da arte trazida pelos amigos espirituais, para que possamos então receber o que necessitamos para a cura das nossas almas tão necessitadas, Senhor, para nós encarnados e para os nossos irmãos desencarnados que aqui também estão. Que todos nós possamos receber, Mestre, para que fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa disposição de seguir no caminho da evolução espiritual. E assim, cada dia mais, nos aproximar do Teu coração, Mestre, e podermos nos alegrar com os júbilos que vêm do Espírito. Esteja aqui conosco, Mestre amado, que Nossa Senhora Maria Santíssima também nos envolva no Seu manto azul celestial. Que assim seja, Senhor. Então, agora vamos passar a palavra à nossa querida Neiva, para ela falar um pouco do trabalho, que é a pintura mediúnica. Boa noite a todos e a todas.
encarnados e desencarnados. Nós vamos virar um pouquinho aqui. Isso. É com muita alegria, é com muita satisfação, aquela que vem lá do íntimo, lá do fundo da alma, estarmos aqui no Monte Alverne do Brasil. Esta casa que nós vimos nascer pelo trabalho, pelo labor do nosso querido Ariston Santana Teles, que junto a irmãos espirituais e amigos encarnados, levantaram essa obra. Então, é com essa alegria toda. E a Isa, nesse momento, representa para nós Ariston Santana Teles, Chico Xavier e Jesus. Porque quem está à frente de uma casa espírita, há que ter esse coração, essa generosidade, essa vibração que inclui todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, em vibrações de muita paz. Hoje, quando nós abríamos o Evangelho, para a nossa leitura de preparação, eis que nos surge o Cristo Consolador. É aquela passagem de Mateus, no capítulo 11, os versículos de 28 a 30, que Jesus disse: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O jugo leve e o fardo suave é o símbolo, é a representação do amor maior, do amor de Jesus, que não ama somente um grupo, ou somente o povo na terra onde ele nasceu, essa terra que até hoje vive em conflito, em guerra, gerando dores, dificuldades. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, dentro desse quadro do vinde a mim, nós estamos, cada um de nós, finalmente atendemos ao apelo do Cristo, ainda de forma tímida, mas aqui estamos, sob as bênçãos de Jesus, juntos, não obstante as nossas dificuldades íntimas, que são muitas. Nós não somos pessoas infalíveis porque conhecemos e falamos sobre o Evangelho do Cristo. Somos pessoas com grandes possibilidades de falência. Somos espíritos ainda em grandes provações. Alguns em expiações dolorosas. Mas todos nós estamos inclusos nesse convite divino do vinde a mim. E pelas vias da mediunidade, nos chegou, eu não diria de improviso, mas eu não esperava, uma faculdade de pintar, de desenhar. Não obstante eu conheça algo sobre o assunto, porque na minha jornada de trabalho profissional, eu estive em salas de aula como professora naquele tempo de educação artística,
trabalhando na área de artes plásticas, na área de teatro, e até alguns ensaios de iniciação musical. E, para isso, tivemos que estudar, fazer uma faculdade. Porém, no quesito pintura, de ser... Porque o professor, ou, digamos, o arte orientador, aquela pessoa que tem a habilidade de orientar o aluno, necessariamente não é exigido de um professor na educação que seja uma pessoa com habilidades para pintura. Mas temos que conhecer um pouco da história da arte. O suficiente para orientar os alunos a fazer uma leitura de uma obra de arte das várias escolas, desde as clássicas até as mais contemporâneas, a arte moderna. Mas de mim para comigo, dizendo que eu sei pintar, seria uma heresia. Seria uma fraude, porque sequer eu consigo fazer uma releitura de uma tela. Porque eu sempre fazia as avessas. E a gente teve aulas de fazer isso. Mas como é somente um curso de formação para você ser um professor de arte, para o 1º grau e até o 2º grau, então não há necessidade de você... Aí, nisso, vai exigir se você fizer uma escola de belas artes. É diferente. Então, o arte educador é aquele que sabe o quê? Estuda muito para orientar os seus alunos no estudo da arte. Até porque faz parte de um programa seletivo do PAS. É um programa de avaliação seletiva para se cursar uma faculdade, de forma pública ou até numa universidade privada, com os recursos do governo. Então, a gente tem que conhecer alguma coisa. Mas quando me surge de imprevisto um desejo imenso de estar rabiscando e pintando, isso para mim era meio esquisito, porque eu falei, meu Deus, mas eu não sei desenhar isso. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui é muito feio. E eu mesmo me via colocando o papel do lado oposto e escrevendo, o belo é convenção humana. E eram 3 letras, que eram exatamente as letras que dão o nome de Antônio Francisco Lisboa. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí uma amiga dizia, isso aí é o espírito, é Francisco Antônio Lisboa, é não sei o que. Eu falei, mas como? E por quê? E por que eu? E para que isso? Porque eu tinha algum conhecimento, eu estava no espiritismo. Isso aconteceu há 39 anos. O Monte Alverne vai completar, no dia 21 de abril, 41 anos. E o nosso trabalho está completando 39 anos. Eu me recordo que o Ariston via alguns trabalhos, ele, nossa, que bonito. Aí eu ficava, ele falou assim, olha, tem que continuar. Eram alguns painéis que a gente colocava para chamar, para convidar para um evento. Mas ali já estava havendo alguma intervenção. E exatamente desse espírito. E finalmente, uma médium indo à nossa casa fazer esse trabalho, Valquíria Kaminski, ela, na apresentação do trabalho, quando começaram as pinturas, eu fiz um desafio. Se de verdade Antônio Francisco Lisboa tem um compromisso comigo e eu com ele, ele vai ter que pintar ali e agora. Ah, mas eu duvido, ele foi escultor, ele não era pintor. Esqueci das reencarnações. E aí eu estava ali tranquilamente. Acabei, esse pensamento estava esvaziando a minha mente, quando uma amiga nossa, uma médium chamada Maria Helena Rufino, ela esteve conosco no grupo por um bom período. E já partiu na espiritualidade, né, Sérgio?
Então, certamente ela deve estar às voltas com pincéis e tintas ou não. O certo é que naquele momento a Valquíria, enquanto pintava, médium da pintura, e a Maria Helena dizia, eram umas folhas de papel, como os nossos dois médiums, os nossos amigos estão aqui. E a Maria Helena dizia, Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, meu Deus do céu, e agora, Senhor? E eu ouvia nitidamente ao meu lado, porque eu estava na ponta do banco. Ele dizia, agora nós vamos dar um passeio. E lá fui eu. E não era andando, era como se nós estivéssemos. Eu estava volitando junto com o amigo Antônio Francisco Lisboa. Então não tinha nada de aleijado. Era só o nome como ele é conhecido. E estávamos planando numa imensa plantação de flores, de um azul muito intenso. E aquele canteiro era quase infindável. Dos azuis intensos, chegávamos àqueles azuis claros, até quase branco. O mesmo aconteceu no outro canteiro de flores, dos roxos. Aqueles roxos violetas. Depois naquelas gradações dos lilazes. Mas aquela coisa maravilhosa, aqueles verdes, aquelas folhas, era como gotas de pintura, aqueles jardins imensos. E ele dizia, ia falando para mim o que significavam aquelas cores, aquelas flores. Eu falei, mas eu mal ia projetando um pensamento, ele já respondia. Nós vamos simbolizar estes tratamentos em pinturas. Mas eu não sei pintar florzinha. Ele falou, não precisa você saber, nos empreste. É porque eu já vi gente pintando com o pé. Nós não queremos te desconjuntar, minha filha. Nos empreste somente as mãos. E haveremos de colocar. Mas isso é uma história para depois. Estou te mostrando. Então, aquela natureza, quando nós voltamos, para mim tinha passado, eu não sei, um século, eu não lembrava que eu estava no centro, quando eu sentei de novo, me vi sentada. A médium estava fazendo uma pintura e tinha uma assinatura Picasso. Eu respirei fundo, observei e pensei, Picasso? Só fiz uma pergunta. E ele, minha filha, mais vale a ética da pintura do que, mais vale a ética do trabalho do que a estética da pintura. E acenou para mim e disse até breve. Então esse momento ficou marcado para mim. Valquíria Kaminski, a presença do irmão Antônio Francisco Lisboa. E mais tarde, quando eu entre dúvidas e anseios e medos, mas não obstante tudo isso, o trabalho continuava. Ficamos 3 anos treinando, observando cores para isso, para aquilo, e eu ficava receosa. Eles começaram a assinar os seus nomes. Tinham nomes geniais, mas também tinham nomes anônimos. E ao final, quando ele escreveu uma carta para Jorge Cauí, o presidente da casa, pedindo autorização ou explicando sobre aquele trabalho, que era uma terapia espiritual, um conjunto de procedimentos, onde eram utilizadas as cores, as energias das preces, os elementos da natureza, das folhas, das flores, as várias essências, a música, as energias do passe, tudo isso faz um conjunto chamado arte cura. E que se a casa pudesse, a espiritualidade está oferecendo aquele novo tratamento. E o Jorge Cauí, com a diretoria da casa, o colegiado da casa, aceitou o trabalho.
E ele acontece todas as quintas-feiras na nossa casa, Centro Espírita Sebastião Marte, todas as quintas, a partir das 19h30, que tem uma sala de acolhimento. O nosso irmão Simon e a nossa amiga Gilma estão ali naquela sala, mas agora o Simon tem uma outra médium, que é a Gabriela, uma jovem, e a Gil está aqui no trabalho da pintura, bem como o Paulo. Também tem Gislaine, que fica na psicografia. Tem a nossa amiga Zilda, que fica na terapia do passe. Tem o Everton, que aqui não está. A nossa amiga Nazaré, que é a dirigente desse grupo já há quase 30 anos. Tem a Maria Flor, que esteve aqui na última vez, na pintura. Hoje ela disse que vai estar na plateia, porque ela mudou de residência. Mas ela não perdeu a conexão com o grupo Arte Cura. Ela está agora fazendo uma nova modalidade de arte, através de pintura e de bordados. Porém, em janeiro de 20, Lisboa aparecia e nos dizia: minha filha, era a última semana de janeiro de 2020. Ele começou ali aproveitando, depois do atendimento às pessoas, aproveitando o tempo e fazendo uma pintura diferenciada. Para pintar uma rosa vermelha, utilizava uma paleta inteira. Todo o espaço daquela folha era completo. Ficava pesado, eu queria saber que tipo de pintura era aquela. E ele disse: por enquanto, para a sua informação, é uma pintura de gaze. E eu falei: gaze? Gaze me lembra curativo, me lembra corte, ferida. Ele falou: é por aí. Então, mais explicitamente, mais tarde, ele nos dizia que a gaze significa os recursos da pintura junto com os medicamentos espirituais. E eu fui reservando. Eu queria oferecer para as pessoas. Não. Espere um pouco. E eis que logo mais ele disse: agora essas pinturas vão começar a viajar. Eu falei: viajar para onde? Estava começando a pandemia de Covid, que aconteceu no ano de 20, né? O Covid-19. Eu não sei se é esse o nome. É um período tão intenso, de tanto trabalho. E ele nos pediu para falar sobre hoje, fazer essa menção às pinturas de gaze. Então, a partir daquele momento, ele disse: essas pinturas são feitas para viajarem através de todas as mídias, através da internet. Eu falei: mas eu nem sei o que é internet. Ele: quanto a isso, não se preocupe. Pessoas vão aparecer para ajudarem nesse tratamento. Essas pinturas vão viajar. E hoje ele nos informa que essas pinturas já chegaram no planeta inteiro. Porque as pessoas que vão recebendo vão enviando para as outras, e as outras vão enviando para outras, e vai se formando um grande circuito de energias positivas. Quem recebe aqui neste grupo, neste salão, as pinturas de gaze, por gentileza? Levante a mão, quem recebe as pinturas de gaze. Marlene, Maria Cirlei, o nosso grupo recebe. Então, nós estamos falando de algo que é para ser compartilhado. A nossa amiga Isa recebe as pinturas de gaze. Depois, se alguém quiser receber as pinturas de gaze, entre em contato com ela. Ao final, fale com o Simon, com a Gil, para colocar os nomes. Está ali o nosso amigo Alessandro, que pode anotar os nomes das pessoas com o número de WhatsApp. Não se preocupem, só recebe a pintura. Então, essa pintura diariamente é enviada para o planeta Terra. Tratamento, saúde, paz, harmonia, equilíbrio, serenidade. Porque essas pinturas, meus irmãos, não é somente
uma gravura bonita. Ou não bonita, porque algumas a gente nem acha tão bonitas, mas elas nos atraem de alguma forma. São os chamamentos espirituais, é o tratamento. Muitas vezes estamos impacientes, estamos muito eufóricos, e vem ali uma pintura calma. Paciência, harmonia, equilíbrio, saúde. É uma saúde integral. Assim diz o nosso irmão Antônio Francisco Lisboa, que é o coordenador desse grupo. E o que é uma saúde integral? É mente, corpo, espírito. É uma saúde total. Então, a pintura de gaze de hoje, quem recebeu, acredito que a mensagem foi tratamentos, saúde. São as flores num violeta e tem um fundo amarelo. Então, essas energias, esse trabalho que a gente recebe, naquele dia, se você gostou da pintura, pode imprimir. Imprima em cor, num papel simples ou num papel fotográfico. Você vai ter uma bela gravura. Coloque na parede, abra o celular, observe, olhe. São refrigérios para a nossa alma. Vinde a mim, todos vós. E o Chico Xavier nos deu uma orientação perfeita, uma definição perfeita para esse trabalho. Quando enviamos uma pintura para ele, ele nos respondeu. A pessoa que levou, sem saber o que estava levando, disse: Neiva, cada vez eu me emociono mais com Chico. Ali era o ano de 95. Você me deu um canudinho para levar. E ele disse: eis aí o mensageiro das flores espirituais. Destas flores que acalmam, que harmonizam, que equilibram. Destas flores que dão bom ânimo. E Neiva, eu chorei de emoção porque você enrolou com tantas fitas. Alguém cortou com uma tesoura e ele disse: o lugar delas estava aqui preparado. E quando ele tirou, era aquela folha com um vaso de flores. Eu chorei de emoção. Como é que ele sabia o que eu estava levando, se nem eu sabia? E eu perguntei para ele. E para mim, ele mandou dizer o quê? Ele falou para você, ele não mandou dizer nada não. Mas observe o que é que eu escrevi naquela quinta-feira. Eu coloquei o nome do Chico, assim como a gente coloca o nome de várias pessoas. E no finalzinho, quando eu vi que era a pintura do Chico, era um potinho de flores. Pote bem singelo, umas flores lilazes. Flores campestres. Bem singelo. E no final perguntava, já que estava escrito o nome dele, eu colocava: gostaria que o Senhor me falasse alguma coisa sobre este trabalho. E sublinhei este trabalho. Feliz aniversário, porque o nosso amigo estava viajando para o aniversário do Chico Xavier, que é 2 de abril. E coloquei o meu nome. Então, eis a resposta que ele me deu, e eu fiquei 2 anos dizendo, mas o Chico não me respondeu. Isso é o quê? É orgulho, é vaidade. Porque o Chico, quando ele, 2 anos depois, eu tive um sonho lúcido, eu sabia que estava em espírito, e o Chico me disse, olho no olho: minha filha, eu respondi para você da forma mais eloquente. Então não repita que eu não te respondi. Mediunidade, minha filha, não é passe de mágica. Mediunidade não é coisa instantânea. Mediunidade é responsabilidade. É serviço sério na seara do Cristo. Mediunidade é disciplina. É fé e confiança em Deus. E muito suor. E o Chico adentrava o quarto.
E eu acordei, eram 2h da madrugada, fechadas, porque assim como esse relógio, eu tinha um pequeno ali em cima de uma estante. Eu olhei, meu Deus, eu chorei, porque eu reconheci a minha tola vaidade. Eu queria o quê? Uma carta assinada por ele, me oferecendo um ISO de qualidade para o trabalho que é tão singelo, o trabalho que não é nosso, o trabalho que nós pedimos, que imploramos a misericórdia divina, que nos assista, nos ampare. E o Lisboa diz que eu posso usar o tempo de dizer, Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. José Silvério Horta, através da mediunidade luz do nosso querido Chico Xavier. Eu ouvi esse poema, esta oração do Pai Nosso, pela primeira vez em nossa casa, recitada pelo nosso querido Ariston Santana Teles.
Caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Na noite de hoje, em nome do grupo espiritual da Arte Cura, Antônio Francisco Lisboa, queremos desejar aos caríssimos irmãos e irmãs, na carne e fora da carne, a paz de nosso Senhor, e suplicar a cada um que oremos uns pelos outros, meus irmãos, nestes dias de guerra, nestes dias de conflito, nestes dias da transição planetária, que possamos emitir as melhores vibrações para o nosso planeta Terra, que padece pela secura dos corações e pelas mentes que engendram a violência. Cultuemos, façamos da nossa intimidade um santuário, onde possamos orar pelos mais necessitados, pelos mais fragilizados, pelas crianças, pelos idosos, pelos enfermos, onde quer que se encontrem, numa mansão ou embaixo de uma ponte. Oh, meus caríssimos, há muita dor no mundo. Compadeçamo-nos de nós mesmos, alimentando-nos com o amor que Jesus nos ensinou e ensina em todos os momentos. Ao nosso caríssimo Ariston Santana Teles, a nossa gratidão e reverência profunda. Aos mentores desta casa, ao nosso Chico Xavier. Ah, meus irmãos, quanta gratidão nós temos por estas almas santificadas como Chico, como Francisco de Assis. E quanta gratidão temos pelas almas que estão no nosso nível, ainda com tanto desacerto, mas com uma vontade infinita de acertar e fazer o melhor. Muita paz, muita luz. Graças a Deus. Então a pintura terminou e nós vamos agora aplicar o passe, a psicografia também, né? Terminou? Tá. Nós vamos então pedir aos médiuns para se posicionarem aqui para todos tomarmos passe e depois iremos ouvir a psicografia da médium e ver, né, os quadros e o sorteio, né? Então, vamos nesse momento agradecer. É a palavra-chave, gratidão. Gratidão aos amigos que se deslocaram até aqui para podermos assistir à pintura mediúnica, psicopictografia, através dos nossos queridos irmãos de arte e cura. Que essas bênçãos, que através das cores,
dos quadros foram feitos possam ser recaídos em cada um de nós, possamos assimilar paz, saúde, alegria, amor, fé, esperança e muita gratidão. Agradecemos aos mentores que acompanharam esse grupo, aos mentores da nossa casa, Montalverne do Brasil, ao nosso querido Chico, ao nosso patrono Pai Francisco e a todos os irmãos presentes. Somente gratidão. Muito obrigada, Senhor, que essas bênçãos possam chegar a todos os irmãos que necessitam nesse instante. Fica conosco, Mestre amado, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos então agora ler a psicografia. Boa noite a todos. Vocês me desculpem, eu não sou muito de ler, mas vou fazer o possível. E eu costumo só dar recados ou alguma coisa a mais, tá? Mas pouca coisa. Então vamos lá. Aos queridos amigos, boa noite a todos. Em uma boa hora, estamos aqui novamente. Irmãos que caminham suavemente na caminhada terrena, com o auxílio desta doutrina maravilhosa de luz e saber, buscando, na caridade pura, a união de almas que buscam incansavelmente o seu crescimento espiritual, que sabemos só nos levará à esfera de mais altas, próximas ao Pai Maior. Me ajuda aí. E nessa noite de chuva pequena, a nossa casa tem mais uma vez a satisfação de receber amigos de longas datas, almas que, quando encarnados, se encontram para buscar e espalhar o bem por onde passam. E caminhando entre flores hoje, aqui estamos, recebendo pintores ilustres em nossa humilde casa, mas que, por tamanha consideração, aqui vem nos presentear com suas pinturas, provando que a vida continua e podemos, sim, torná-la cada vez mais bela. É só sabermos apreciar e vivenciar o que foi dito por nossa irmã Neiva. Se hoje estou do lado de cá, é porque chegou a hora de dirigir o espiritual. Me recomponho ainda de grandes imperfeições, mas ainda preciso de muita ajuda, pois o perispírito carrega miasmas do corpo físico. E na saudade, sempre melhorando, porque sabemos que sempre nos encontraremos, se não agora, logo ali, em algum jardim florido, com grandes girassóis, buscando sempre o sol para brilhar e aquecer nossa alma de muita paz. Mais outra aqui. Com carinho, hoje, fico por aqui. Me despeço com um beijo no coração de cada companheiro de casa. E ao grupo Arte Cura, meu eterno obrigado. Amigos, voltem sempre na paz. Ariston, eu não ia escrever. Aí ele disse assim, a irmã disse agora que não precisava dizer que sou eu, porque todos já sabem. Muito obrigada. É um presente para todos nós, né? A mensagem. Uma bênção, né? E agora... É bem do Ariston mesmo, né? É bem coisa do Ariston. Essas tiradinhas, assim, irônicas até.
E engraçadas, porque ele sempre tinha uma nota de gracejo, de humor saudável, que levava para nós assim, muita alegria lá no Sebastião Marte. Então, é com muita alegria que a gente está aqui. Pois é, que Ele receba também de cada um de nós o nosso amor, carinho, gratidão por hoje podermos estar aqui nesse espaço maravilhoso. Agora nós vamos fazer o sorteio, né? Sim, quer falar desse microfone? Pode ser. Então, agora a nossa companheira vai falar sobre o sorteio. Aqui, ó, vamos fazer o sorteio aqui. Boa noite a todos. Uma pequena nota só de informação e esclarecimento. Infelizmente, o número 61 e 62, ele se repetiu 2 vezes. Primeiramente aqui embaixo, com a Caroline e o Frederico, na sequência, e aqui em cima, com a Maria das Graças Mendes e o Vinícius. Então, nós fizemos uma pequena adaptação aqui. A Maria das Graças, ela vira o 118, e o Vinícius Rodrigues, o 119. A gente pede desculpa, mas só um pequeno detalhezinho. Tudo bem? Para isso, então, passamos agora para o sorteio, que está na caixinha, só entregar lá. Qualquer coisa, a lista está aqui, Pode é só conferir aqui, depois, Simão. ok? Simão, pode vir aqui nos ajudar? Sim. Venha logo, ande, homem, deixa de coisa. Avi, ande. Boa noite a todos. Todos vocês agora vão ser presenteados. Não tem para todos, mas ali tem o mesmo valor, apesar de ser pequenininha, mas tem as mesmas energias. Todos lá fora vão receber ao final da. Então, quem for já recebendo, pode aguardar um pouquinho, porque lá na frente vai receber, cada um vai levar para casa uma gravura, tá bom? Eu vou fazer. Tem tudo aqui? Está tudo aí, 129. Eu vou convidar ela aqui para pegar os papéis para mim, que é para ninguém dizer, mexe, Nazaré, mexe. Aí a senhora vai pegando e vai me dando, tá? Pode ficar com a caixinha. E cadê a lista, Simão? Pode ficar aqui, Simão. Sim. Então, aqui, número 12. Vamos começar com a sequência ali das pinturas ali, tá? Não fique triste aqueles que ganhar umas pinturas maiores, porque, na verdade, eu costumo dizer há 27 anos que essas pinturas não erram de endereço. Tá? Número 12. Rosa Maria Cela Malta. Pronto, Rosa. Ótimo. Parabéns. Número 20. Renata Pina. Olha aí, Renata. Tá vendo, Renata? Ela falou que queria ganhar. Eu falei, se acalme. Que maravilha, né? Se acalme que se tiver que... mais um. 62. Frederico Ernesto. Pronto, seu Frederico. Fred. Número 18. Parabéns. 18. 18 é Alan Kennedy. Alan, apareceu. Vai levar uns girassóis para casa. Parabéns. Parabéns. Eita, esse número aqui é grande. 120. Quem assinou deve lembrar. Maria Francisca Batista. A dona Francisca. A Luana vem buscar. Saiu para a mamãe. Para a dona Francisca. Parabéns, viu? Lindo. 56. 56. 56. José Nilson, é? 56. Parabéns, seu José.
Parabéns, seu Nilson. Parabéns. Acabou já? Isso. Sim, aquele de lá. Aqui. 48. 48. Gabriela Neves de Souza. Parabéns, Gabriela. A Gabi. 84. 84. 84. 84 é Márcia Maria da Silva. Márcia Maria da Silva. Maravilha, hein? Agora vai ser aquele ali. Ele falou que aquele quadro ali Parabéns, foi viu? um grande tratamento. Entendeu? Então, quem ganhar aquele ali recebeu um tratamento aí diferenciado. E agora eu vou falar o número. 7, 8. 7, 8. 78. Fernanda Lange. Fernanda. A Fernandinha ganhou, hein? Pronto. Parabéns, viu, Fernanda? E Cuidado, agora tá bem os girassóis. Número par. Número par. 80. 80. Vitor de Medeiros Vasconcelos. Parabéns. Nossa, Vitor. O Van Gogh, Parabéns. coisa mais linda, né? Então, tem que ter cuidado que ele está fresquinho, tá? Acabou. Mas todo mundo vai receber uma lá fora. Bom, nós só temos a agradecer. Uma salva de palmas. Que a nossa querida Neiva se sinta abraçada por cada um de nós, mas principalmente pela espiritualidade amiga que trabalha na nossa casa e nos dá sustentação. Muito, muito obrigada a si e a toda a equipe que chegou aqui e trabalhou com tanto amor. E obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada. Acho que foi uma noite maravilhosa, né? Com certeza. Maravilhosa. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Olha, aquele com muito verde, que tem um amarelo embaixo. É um trabalho voltado para um tratamento de saúde, porque os verdes, na pintura mediúnica, significam saúde, seja em que área for. Como aquela gravura que tem aquela... É tipo um anjo, é um anjo da saúde, sabe? Então, os verdes têm essa simbologia da saúde. Então, um quadro ali que ele ficou com muito verde vários tons, mas é só para realçar saúde. Saúde integral, mente, corpo, espírito. Muita paz, gente. Eu nunca vi assim um grupo, nesse ano é um grupo assim que eu estou vendo assim com muito amor para dar, sabe, com muita serenidade. E eu aqui faço mais uma vez o convite em nome do Espírito que pediu. Oremos uns pelos outros. Principalmente quando os outros nos fizerem algo que a gente não gostou muito. Então, oremos uns pelos outros. Muita paz. Muito obrigada, Neiva. O meu saiu união. Então, significa que temos que continuar unidos, caminhando, com fé, com esperança, sempre esperando o melhor da espiritualidade maior. Muito obrigada a todos por esse banquete espiritual. Obrigada.